Abra sua Bíblia comigo, em Apocalipse capítulo 2, versos 8 até o 11. Eu espero que você tenha estado aqui conosco no domingo passado, e você, se esteve, você já viu uma primeira etapa desse sermão. Se você não viu, eu vou até convidar você a entra no YouTube da igreja, digita lá, Quinta Igreja Batista de Araçatuba, no YouTube, e você vai ver a primeira mensagem, chamada Cartas Modernas, tá? Cartas Modernas, Esmirna, uma igreja fiel. Você vai ver a primeira mensagem, e agora nós vamos ver a segunda, dentro dessa ótica aí de Apocalipse capítulo 2, versos 8 até o 11. Você, com certeza, ouvindo a primeira, você vai entender muito melhor essa segunda e, consequentemente, vai entender a terceira no próximo domingo, quando nós vamos mais uma vez ainda trazer o mesmo texto e caminhar um pouquinho mais em cima dessa ideia, desse título aí, Esmirna, uma igreja fiel, ok? Vamos ler a palavra do Senhor. Abra aí a sua Bíblia, Apocalipse capítulo 2, os versos 8 até o 11. Ao anjo da igreja em Esmirna escreva: estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Essa é a palavra de Deus para o nosso coração nessa noite. E eu quero me estender nesse texto, além daquilo que nós já vimos na semana passada. Hoje eu quero enfatizar a fidelidade dessa igreja, quero mostrar para você como essa igreja foi diferenciada e a maior diferenciação dessa igreja, aquilo que tornava ela uma igreja especial. Quero falar sobre a razão desta igreja ser aprovada. Quero falar da razão de Jesus não criticar essa igreja. Se você estava aqui comigo domingo passado, você lembra que esta carta tem uma estrutura, Você percebeu comigo que essa estrutura, Jesus se apresenta de uma forma para essa igreja, Jesus elogia a igreja, Jesus critica a igreja e ele faz uma promessa. Isso acontece com quase todas as igrejas, as 7 igrejas do Apocalipse, que são citadas no livro do Apocalipse. Mas Esmirna e Filadélfia, elas têm uma qualificação diferente das outras, porque elas não recebem críticas de Jesus. Se você for atento, você vai observar isso. E a fidelidade dessa igreja em Esmirna, na cidade de Esmirna, é o que vem à tona, é ela que evidencia essa igreja, é ela que torna essa igreja especial, é ela que, ao meu ver, transforma a igreja numa igreja aprovada por Deus, aprovada por Cristo, e por ser aprovada, então, ela não ganha uma crítica, ela não é exortada pelo Senhor Jesus através do escrito de João, do Apocalipse, escrito pelo apóstolo João. Bom, vamos caminhar e vamos observar essa questão de fidelidade dessa igreja. A igreja de Esmirna, ela era uma igreja pobre, mas era fiel. Parece um paradoxo, mas não é um paradoxo. Ou seja, aqui nós enxergamos uma igreja que aos olhos dos homens tem uma ótica, mas aos olhos de Deus tem outra. Os homens enxergavam uma igreja pobre, e Jesus mesmo, na escrita da carta, ele diz: olha, você se considera uma igreja pobre,
mas eu olho para você e eu enxergo em você uma igreja rica. Eu não enxergo uma igreja pobre. Então, por que que Jesus enxergou uma igreja rica? Porque essa igreja era fiel. Os cristãos da igreja de Esmirna, eles eram provenientes, a grande maioria, eram provenientes das classes pobres, era gente pobre da sociedade da época, e existiam muitos escravos que eram membros da igreja de Esmirna. Ela era uma igreja composta por pessoas de classe baixa. Tinha ainda um agravante, porque eles eram muito fiéis a Deus, porque eles eram aprovados diante do altar dos céus, eles tinham uma conduta de vida que era diferente da conduta do mundo. E quando você não entra no esquema do mundo, você começa a perder financeiramente. E é isso que acontece com a igreja de Esmirna. Eles, por serem cristãos, naquela época, no primeiro século, por serem cristãos, só por serem cristãos, alguns deles tinham as casas saqueadas, alguns deles tinham seus bens tomados, alguns deles, como eu falei aqui no domingo passado, alguns deles eram presos, alguns deles sofriam, porque acabavam presos e muitos morriam. E essa igreja era uma igreja que sofria na questão financeira, sofria muito. Eu quero só fazer menção a um texto de Hebreus, porque como esse contexto aí, da cidade de Esmirna naquela época, no primeiro século, está um pouco muito distante da nossa cultura hoje. A gente parece que não consegue enxergar aqui no Ocidente uma igreja sendo perseguida porque é cristã, uma igreja tendo os bens saqueados, os membros sendo saqueados só por ser cristãos. A gente parece que, como a gente nunca viu uma coisa dessa, parece que é um absurdo, parece que é um negócio fora da casinha, mas não é. Na época do contexto do Novo Testamento, um outro autor, que talvez seja Paulo, mas talvez seja uma outra pessoa, escrevendo a carta aos Hebreus, ele escreveu isso daqui, irmãos. E isso daqui é uma escrita do primeiro século. Talvez não seja exatamente para ou da província da Ásia, que é o lugar em questão aqui do Apocalipse. Mas alguém escreveu isso. Preste atenção no que essa pessoa escreveu. Diz assim, lembrem-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento, algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações, em outras ocasiões fizeram-se solidário com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão, e olha aqui que texto interessante agora aqui, e aceitaram alegremente o confisco dos próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Essa escrita foi escrita por uma outra pessoa, por um outro autor, não o autor do livro de Apocalipse. Nós não sabemos exatamente quem ele tinha em mente quando ele escreveu isso. Mas fica evidente aqui, são duas situações distintas, dois autores distintos, talvez dois destinatários originais distintos, mas uma só mensagem. Qual a mensagem? Que os cristãos daquela época sofriam perseguição, e essa perseguição não era uma perseguição velada, era uma perseguição aberta. Essa perseguição, ela era tão forte que até mesmo os bens destas pessoas eram confiscados. Eles tinham problemas que acabavam resultando em perca financeira só porque eram cristãos. Eu disse isso na semana passada, para você que estava aqui. Se você não estava, eu vou fazer você pensar um pouquinho. Se você tivesse perdas financeiras por ser cristão,
hoje, no Brasil, no século 21, você continuaria professando a sua fé? Você continuaria indo em uma igreja, dando a cara a tapa, dizendo eu sou cristão? Ou você ia ser um agente secreto de Deus? Do tipo, eu vou ficar na minha casa. Deus sabe que eu sou dele, né? E aí eu não me complico lá e continuo de boa aqui. Esse povo não agia assim não, irmãos. Esse povo pagava o preço de ser cristão de verdade. Então, por essa igreja ser aprovada, por essa igreja ser constituída de membros fiéis, eles tinham problema na própria sociedade. E esse tipo de problema que eles tinham lá, você também tem, eu tenho certeza. Sabe quando você, lá no seu trabalho, na sua empresa, você é convocado a fazer alguma coisa que não é correto diante dos olhos de Deus. E as pessoas dizem para você, vamos fazer isso aqui, como empresa, vamos fazer isso porque o nosso negócio precisa disso. Mas você com a sua consciência cristã, sabe que aquilo é errado. E aí você fica entre a cruz e a espada. Ou você fala não, e sofre as pressões, sofre as dificuldades, começa a se sentir que está sendo colocado de lado pelos chefes, pelos superiores, pelo dono da empresa, pelo dono da ideia, porque você não entra no esquema. Quantas vezes já não foi oferecido para você um esquema para você se dar bem, um esquema para que a empresa que você trabalha se desse bem, e de repente, porque você é fiel a Jesus, porque você é um crente aprovado por Deus, você diz assim, olha, comigo não dá. Comigo não dá. E aí você começa a sofrer por causa disso. Aquela igreja de Esmirna, os membros desta igreja começaram a sofrer, e sofrer muito financeiramente, porque eles também não entravam nos esquemas. Talvez do mesmo jeito que você já teve problemas com isso. Aquela igreja, ela ficou pobre, porque os membros dessa igreja, eles começaram a sofrer financeiramente, e todos eles ficaram pobres, mas eram pobres, mas eram fiéis. Receberam elogio de Cristo, elogio daquele que é o Rei dos Reis, o Senhor do Universo. Segunda coisa, Jesus chamou essa igreja de rica. Ela não tinha dinheiro, ela tinha gente pobre dentro dela. Os poucos que talvez tinham um pouco de dinheiro, com o passar do tempo eles foram sendo lesados. E aí, toda a igreja era pobre, e ela tinha essa consciência, ela sabia que era pobre. E eu disse na semana passada, apesar de ser pobre, ela não era pequena. Era uma grande igreja, uma igreja forte, composta de muitas pessoas, irmãos. No entanto, eles não tinham dinheiro, mas Jesus chamou ela de rica. Jesus falou, olha, vocês têm uma imagem acerca de vocês, mas eu tenho outra. Vocês pensam que vocês são pobres, mas eu digo para vocês, vocês são ricos. Você percebeu isso na leitura inicial? Eu espero que sim. Eles eram ricos do que então, se eles não tinham dinheiro? Eles eram ricos, irmãos, em recursos espirituais. O que eles tinham ali não era a riqueza do mundo, o que eles tinham ali era a riqueza diante de Deus. Eles não tinham os tesouros que a terra oferece, mas eles tinham um tesouro no céu. Eles eram ricos diante de Deus, uma igreja pobre aos olhos dos homens, mas rica diante do altar do Senhor. A riqueza de uma igreja não está evidenciada nos seus ativos patrimoniais, mas sim na fidelidade dos seus membros. Jesus olha para você e Ele enxerga em você uma pessoa rica. Esse é um dos desafios do dia de hoje para a nossa igreja aqui, irmãos. Nós não estamos enfrentando nenhuma dificuldade financeira porque somos cristãos. Ninguém vem saquear este lugar ou as nossas casas porque nós somos cristãos. Ninguém coloca a gente de lado na sociedade porque nós somos cristãos. Temos uma vida digna, temos uma vida que dá para levar. Talvez não somos as pessoas mais
financeiramente melhores do que os outros, no entanto, nós temos dignidade para viver. Mas a questão é, Jesus, quando olha para você, Ele enxerga uma igreja aprovada, porque igreja é gente, igreja sou eu, igreja é você. Quando Jesus olha para você, talvez você tenha uma autoimagem de si mesmo, mas qual é a imagem que Cristo tem de você? Ele chamaria você de uma igreja rica, rica de coisas dos céus e não da terra, independentemente dos bens que você venha possuir aqui. Ele também chamaria você de uma pessoa rica. Nós, irmãos, temos uma ideia muito desfocada de igreja, até mesmo de igreja como instituição. Nós olhamos para algumas igrejas e na nossa ótica nós falamos, nossa, essa igreja é uma igreja muito boa. Quando que nós falamos que uma igreja é muito boa? Quando é uma igreja que tem, ela é esplendorosa, ela é grande, ela é bonita. Quando o seu templo é meio suntuoso, quando a gente olha, os nossos olhos humanos aqui, eles se encantam com algumas coisas. Quando nós sabemos que a igreja adquiriu uma propriedade enorme na cidade, e eu tenho certeza que vocês já sabem disso, né? Isso acontece de uma maneira rotineira por aí. Determinada igreja conseguiu um patrimônio fantástico na cidade, e aí nós olhamos para essa igreja e os nossos olhos dizem, essa igreja deve ser uma igreja boa, porque ela está prosperando, porque ela tem bens, porque ela tem riqueza. Olha a beleza, olha o esplendor, olha o templo, olha os móveis, olha o número de membros. Nós somos seduzidos pelo número de membros das pessoas, das igrejas, irmãos. É uma coisa tão, eu nem sei qualificar como é que é esse negócio. E esse negócio está enraizado na gente, porque parece que igreja para ser boa, ela tem que ser grande, porque a igreja pequena não é boa. É incrível um negócio desse. E esse negócio está tão enraizado na nossa alma. Eu sou pastor, e aonde eu vou, a gente começa a conversar, seja com outro pastor, seja com um membro da igreja, seja com outras pessoas lá fora, eles começam a conversar e falam assim, quantos membros tem a sua igreja? Parece que eu vou ser qualificado pelo número de membros da minha igreja. E é engraçado que de pastor para pastor, a gente começa a conversar e no meio da conversa, com quantos membros você está lá? É um negócio estranho. E você mesmo, não vem falar só de mim não, porque você também nas conversas de você, com outras pessoas, eu faço parte da quinta igreja. A quinta igreja quantos membros tem? Nós temos uma imagem deturpada de igreja. Nós achamos que uma igreja rica é uma igreja grande, é uma igreja suntuosa. E olha, vamos falar a verdade, a maioria das pessoas não querem ir para a igreja pobre, não querem ir para a igreja pequena. A maioria das pessoas querem fazer parte de uma igreja bambambam na cidade. A maioria das pessoas, elas estão com os olhos focados nos ativos patrimoniais. E elas acham que os ativos patrimoniais vão qualificar a igreja, vão dizer, esta é uma igreja boa, aquela não é uma igreja boa. Outra coisa que às vezes a gente fica se preocupando é, a sua igreja tem recurso financeiro, né? Quanto que a sua igreja tem dinheiro, ela tem condição de comprar alguma coisa, ela tem condição de ter um templo maior, né? A igreja tem carro, a igreja tem secretária, a igreja tem isso, a igreja tem aquilo, a igreja tem alguma outra coisa além do templo. Sabe, essas coisas que são tudo daqui de baixo, irmão. Daqui de baixo. É um negócio esquisito, porque aos olhos de Cristo, esses negócios não valem nada. Porque a igreja de Esmirna era pobre, o orçamento dela era um lixo. Eles não tinham dinheiro para nada. Eles não eram conhecidos como uma igreja suntuosa. Provavelmente essa igreja não tinha templo. Não tinha lugar para se reunir do jeito que nós temos aqui. Um lugar bonitinho, que dá para acomodar você com certa segurança e com conforto. Muito provavelmente, talvez eles não tinham um templo da forma com que nós temos. E Jesus olhou para aquela igreja. E Ele falou assim, vocês pensam que vocês são pobres, mas você é rica. Você é rica, igreja. Fidelidade é o segredo de uma igreja rica, de uma igreja aprovada. É isso que Jesus espera quando Ele olha para mim, é isso que Jesus espera quando Ele olha para você. Às vezes até nós estamos nos enganando
porque nós queremos fazer parte de uma igreja grande, de uma igreja boa, de uma igreja aprovada, de uma igreja que parece aos olhos do mundo, que é uma igreja vitoriosa, aprovada por Deus. No entanto, Deus quer olhar para a gente e enxergar dentro do nosso coração, dentro da nossa alma, uma igreja rica, aprovada. E eu quero fazer aqui uma comparação, e que é inevitável nesse momento aqui. Porque quando Jesus escreve essa carta, ele escreve para 7 igrejas da Ásia Menor. 7 igrejas da província da Ásia. Dessas 7 igrejas, a igreja de Esmirna é qualificada como uma igreja pobre. Mas Laodiceia, que é uma das outras igrejas, que um dia nós vamos chegar lá, olha o que está escrito em Apocalipse capítulo 3, versículo 17. Olha a diferença brusca. Olha como as ideias antagônicas aqui, elas emergem e fica claro para a gente o que Deus enxerga. A carta a Laodiceia diz assim, um pedaço da carta: você diz, igreja, você diz, estou rico, adquiri riquezas, não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digna de compaixão, pobre, cega e que está nu. Eu não sei se você já fez essa comparação quando você leu acerca das cartas às igrejas da Ásia Menor, da província da Ásia. Eu vejo uma Esmirna que tem consciência de que é uma igreja pobre, uma Esmirna que é evidente para todo mundo que é pobre, uma Esmirna que sabe que é pobre e que diz que é pobre sem nenhum problema. Mas Jesus olha para essa igreja e fala assim: você diz que você é pobre, você pensa que você é pobre, mas você é rica. E quando ele olha para Laodiceia, é exatamente o controle. Você, igreja de Laodiceia, você pensa que você é rica porque você está dizendo: eu sou rico, eu adquiri riquezas, eu não preciso de nada. Mas você não reconhece, porém, que você é miserável, digna de compaixão, pobre, cega e que você está nu. Que coisa, que palavra pesada, irmão. Que palavra difícil de engolir, que palavra difícil de assimilar. O mundo, ele avalia os homens por aquilo que eles têm, pela aparência, né, pelo ter. Mas Jesus nos avalia pelo ser. Jesus olha para nós, Ele olha para dentro da nossa alma, Ele sabe quem a gente é. Mas as aparências, irmãos, as aparências, aquilo que fica externo, que é visível só para as pessoas, para os seres humanos, nem sempre é a verdade absoluta de quem as pessoas são. Nós, irmãos, a riqueza, né? A riqueza em si, ela é aparente, mas fidelidade nem sempre é aparente. Como que eu posso dizer, como que eu posso olhar para alguns de vocês aqui, que talvez eu tenha até pouca intimidade, e olhar para você e dizer: esse aqui é fiel, esse aqui não é fiel. Pelas aparências a gente pode ter um vislumbre, mas nunca a gente vai ter a realidade absoluta. Você não sabe se eu sou extremamente fiel para com Deus, mesmo eu estando aqui na frente pregando para você dia após dia. Você não conhece a minha vida, você não está no meu dia a dia, você não sabe sobre os meus pensamentos, assim como eu não sei dos seus. Mas eu quero dizer um negócio para você: Deus sabe quem eu sou, Deus sabe o que eu penso, Deus sabe o que eu faço, e Deus sabe o que você pensa, o que você faz. Tem coisas que não são aparentes para as pessoas, mas nada foge ao olhar de Cristo. E Ele sabe se você é fiel. E sabe de uma coisa? Apesar de nós sermos uma instituição que zelamos pela qualidade dos nossos membros, quem vai julgar você no final dos tempos não é a igreja. Quem vai julgar você é o Cristo. Esse que enxerga você além, que enxerga você em um patamar que as outras pessoas não conseguem enxergar. É muito mais importante para mim, é muito mais importante para você, sermos ricos aos olhos de Deus, irmãos. Ricos na fé, ricos nas boas obras, ricos no reino dos céus. Pensa bem, irmão, quando é
que um ucraniano vai ter ideia de que alguém no Brasil ajudou ele através de uma oferta missionária? Quando é que você vai receber um obrigado de um refugiado de guerra, nesses tempos que nós estamos vivendo? Quando é que você vai receber um obrigado de uma pessoa que está lá do outro lado do mundo? Quando? Nunca. Primeiro que ela não sabe que você fez isso. Ela nunca vai saber disso. Mas eu quero dizer uma coisa. Deus sabe. Foi Ele que moveu o seu coração. Foi Ele que tocou na sua alma. E por Ele, você fez isso por Ele. Você fez isso para Ele, porque eu fiz isso para Ele. O pouco que eu ofertei aqui hoje, através da minha família, foi para Deus. Eu fiz isso, por quê? Porque o meu coração se condói, mas eu fiz isso para o Senhor, porque só Ele sabe o que eu estou fazendo. E eu estou fazendo para o reino. Estou fazendo porque eu entendo que isso é papel da igreja. Jesus disse para nós como igreja que nós deveríamos fazer isso. É preciso, irmãos, sermos ricos no reino de Deus. Ricos igual a igreja de Esmirna, não como a igreja de Filadélfia. Ou melhor, de Laodiceia. Nós precisamos ser ricos nas coisas divinas. A ideia que eu quero trazer aqui nesse segundo ponto e fazer você pensar um pouquinho é, será que a nossa igreja, e quando eu falo igreja é lógico que a gente tem que olhar para nós, porque a igreja é o conjunto de pessoas, né? Será que a nossa igreja, quando Jesus olha para ela, o que Ele fala? Ele olhou para Esmirna e falou, você acha que você é pobre, mas eu digo que você é rica. Ele olhou para Laodiceia e disse, você acha que você é rica, mas eu digo, você é pobre, cega, miserável, você está nu, você não tem nada. Mas essas igrejas, elas já passaram, irmãos. Já acabou. A questão agora, a palavra de Deus, ela vem para nós. E eu pergunto para você, o que será que Deus enxerga quando Ele olha para nós aqui como o corpo de Cristo? O que Ele falaria para nós? Ele falaria, olha, você pensa que você é uma igreja insignificante, Quinta Igreja Batista de Araçatuba, mas você não é nada insignificante. Você tem feito diferença no reino de Deus. Será que Jesus olharia para nós e falaria essa frase? Eu ficaria muito feliz se fosse isso que Ele falasse de nós. Eu até acho que talvez seja algo parecido, pelo que eu conheço dessa igreja. Mas a gente precisa, cada dia que passa, a gente precisa perguntar para Deus. Deus, eu quero enxergar quem eu sou de verdade. Será que eu estou com uma imagem meio distorcida acerca de mim mesmo? É engraçado que as duas igrejas aí estavam com imagens distorcidas acerca de si mesmo. Esmirna estava com uma imagem distorcida, ela achava que era pobre e Jesus chamou ela de rica. E a mesma coisa, Laodiceia tinha uma imagem distorcida, achava que era rica diante de Deus, mas na verdade ela era pobre. O que elas têm em comum? Uma imagem distorcida de si mesmo. É isso, é aí que eu quero chegar. Que imagem que você acha que Jesus tem? O que Jesus enxerga quando Ele olha para você? Sabe o que Jesus enxerga? Ele enxerga as tuas preocupações. Ele enxerga aonde está o seu olho. Se o seu olho está muito mais no ter ou no ser. Ele enxerga. Talvez você possa até viver uma vida que aparentemente é uma coisa, mas lá no fundinho da alma, lá no escondidinho da sua alma, que só você sabe, Deus sabe exatamente se você está focado no ter ou se você está focado no ser. Como é que está a sua fidelidade com Deus? Esmirna, ela era uma igreja pobre, mas Jesus falou que ela era rica. Qual é o nível de fidelidade sua para com Deus? Porque Esmirna só era rica porque ela era uma igreja fiel. Fiel ao Senhor. Qual é o nível de fidelidade sua com relação ao Deus invisível?
É por isso que a Bíblia vai dizer, e vai sempre fechar essas cartas dizendo a seguinte frase: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E é mais ou menos como que um chamado para a gente, aqui no dia de hoje, para você se perguntar: você tem ouvido para ouvir aquilo que Deus está falando? Então, meu querido, ouça, veja, verifique aí o seu nível de fidelidade. Qual é o nível de fidelidade que você tem para com Deus, para com as coisas de Deus? Porque ser fiel com Deus é uma coisa assim que extrapola, irmãos. Às vezes a gente tem uma outra coisa que a gente pensa acerca de fidelidade. Mas você vai descobrir daqui a pouquinho, durante esse sermão ainda, o que é ser fiel a Deus. As vertentes de ser fiel a Deus. Nós temos uma visão muito pequena, muito medíocre quando a gente pensa em fidelidade. Quando o pastor fala de fidelidade aqui, sabe o que vem na nossa cabeça? E na cabeça da maioria do povo? Dízimo. Dízimo, só dízimo. Ou seja, contribuição financeira. Fala em fidelidade, as pessoas vêm na cabeça assim: será que eu estou sendo fiel com Deus? Será que eu estou dando aquilo que a Bíblia diz que eu devo dar financeiramente para o Senhor? Quando a gente fala de fidelidade, é isso que emerge na nossa alma. Mas você vai ver que quando Jesus fala de fidelidade, Ele vai muito além desse negócio. Não que Ele coloque isso de lado, que Ele menospreze isso. Não, é como se fosse uma ramificação de várias coisas, e dentre essas várias coisas, existisse essa questão de contribuição com o reino, para que o reino progrida, prospere, para que o reino avance e alcance todas as nações da terra. É fato, mas fidelidade não se resume só a isso. A história da igreja de Esmirna vai dizer para nós o que é fidelidade. Fidelidade de verdade. Terceiro ponto dessa mensagem. Jesus desafiou essa igreja de Esmirna a uma fidelidade extrema, irmãos. O verso 10, a parte B do versículo, vai dizer assim, ó: o diabo lançará alguns de vós na prisão para prová-los. E vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhes darei a coroa da vida. Eis aqui um paradoxo difícil. Bom, vamos pensar um pouquinho na estrutura. A igreja é pobre, a igreja está sendo perseguida, a igreja está sendo caluniada. Você lembra do domingo passado? A igreja está sendo perseguida, a igreja está sendo caluniada, a igreja está sendo difamada pela sociedade, a igreja está sofrendo, a igreja está sendo aprisionada, a igreja está morrendo na prisão. Se não está morrendo na prisão, está morrendo de martírio. É meio difícil aceitar que Jesus, para essa igreja fiel, rica aos olhos dele, ele ainda vai dizer para eles o seguinte: olha, o diabo vai lançar alguns de vocês na prisão para provar vocês. E vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Sejam fiéis até, se for necessário, até a morte. E eu vou dar a coroa da vida para vocês, irmãos. É meio difícil de engolir esse negócio, né? Quer dizer, então, que eu sou fiel, eu estou vivendo aqui de uma maneira digna, eu estou agradando a Deus, e o que vem para mim? O que vem para mim? Você lembra que eu falei para você no início da mensagem do domingo passado, que esta narrativa dessa igreja quebra essa teologia chamada teologia da prosperidade, quebra na raiz, porque a teologia da prosperidade, ela vai pregar exatamente o contrário. Você está safo. Você é filho do rei? Filho do rei não vai para a cadeia, filho. Você é filho do rei? Filho do rei não tem problema de saúde. Você é filho do rei? Filho do rei é cabeça, não é cauda. Filho do rei é filho do rei. Filho do rei não leva prejuízo. Filho do rei fica rico. Essa é a teologia da prosperidade. E aí a Bíblia vai dizer assim, com uma igreja fiel: aguenta firme.
aguenta firme, o diabo vai entrar aí no meio de vocês, o diabo vai colocar alguns de vocês na prisão. Olha, vocês vão ser perseguidos ainda mais, sejam fiéis até a morte, porque a recompensa de vocês está guardada. Não seria mais fácil dizer para a igreja de Laodiceia, que depois a gente vai estudar ainda um dia, porque vocês são cegos, porque vocês são nus, porque vocês são pobres, agora eu vou autorizar Satanás a entrar aí dentro e dar uma lição em vocês. Não seria mais palpável, mais palatável, mas não é assim que acontece, irmão. A igreja fiel, Jesus manda um recado para ela dizendo assim, olha, as coisas ainda vão apertar. Você vai passar por um teste ainda maior. Seja fiel até a morte para você entrar no gozo e na alegria do seu Senhor. Sabe por que acontece isso, irmãos? Porque Jesus conhece. Jesus é onisciente. Ele sabe todas as coisas. E Ele sabe que ali em Esmirna, a chapa vai esquentar. Ele sabe que ali naquela cidade, os poderes constituídos daquela cidade, aquela característica social que eles estão vivendo, ele sabe que naquela condição a igreja vai sofrer e vai sofrer ainda mais. E Jesus não engana essa igreja. Jesus joga limpo com essa igreja. Ele fala, olha, as coisas vão piorar, mas sejam fiéis, sejam fiéis. Eu conheço o futuro, eu sei que as coisas vão piorar, eu sei que você vai ter 10 dias de tribulação ainda, mas olha, eu sei o que vai acontecer depois disso também. Aliás, eu sei o que vai acontecer depois da sua morte. Seja fiel, aguente firme, você vai ganhar a coroa da vida. Seja obediente, eu falei isso semana passada, mas em respeito a você que não estava aqui, quando a Bíblia vai dizer assim, ser fiel até a morte, não quer dizer assim, seja fiel até o dia que você morrer. Não, seja fiel mesmo se alguém colocar uma espada no seu pescoço e disser para você, negue a Jesus e viva, ou continue falando que você é cristão e você vai morrer aqui agora. É essa a ideia do ser fiel até a morte. Seja fiel, ainda que lhe custe a própria vida. É isso que o texto está querendo dizer. Você vai ganhar aquilo que Jesus prometeu para todos nós. E isso Ele prometeu. E ninguém tira da gente. A gente pode passar a vida inteira aqui pobre, a gente pode passar a vida inteira aqui sofrendo, sendo perseguido, sendo esmagados pela sociedade, mas um dia a coroa da vida estará reservada para mim. A coroa da vida vai estar reservada para todos os fiéis, os aprovados, os ricos diante do altar do Senhor. Irmãos, esse homem é o estereótipo da igreja de Esmirna. Policarpo. Não está escrito aqui. É engraçado, né? Não está escrito em Apocalipse 2, de 8 a 11, acerca da história, dos meandros da história. Mas como eu disse domingo passado, que bênção que é termos a história, para recorrermos à história e descobrirmos o que aconteceu ali naquele período. Policarpo, ele foi o pastor da igreja de Esmirna, depois praticamente do apóstolo João. Porque o apóstolo João, você lembra do mapinha que eu coloquei semana passada aqui? Você lembra que as igrejas não eram longe umas das outras? Você lembra que a ilha de Pátimos, onde João estava preso, não era tão longe assim? João morou boa parte da sua vida, morou em Éfeso, boa parte da sua vida morou ali. Ele conhecia toda a região, conhecia todas as pessoas, e diz a história que Policarpo, ele foi discípulo de João, ou seja, ele aprendeu com João, ele caminhou com João. Mas, no ano de 155 depois de Cristo, Policarpo, o pastor da igreja de Esmirna, ele vai ser martirizado, irmãos. Ele foi apanhado, foi arrastado até, não foi na praça pública, porque lá, naquela época, eles levavam as pessoas para a arena. E ele foi arrastado. A gente às vezes vê filmes aí, né, dos primeiros séculos, e a gente tem mais ou menos uma ideia do que acontecia naquela época lá.
Policarpo foi arrastado para uma arena, foi julgado ali naquela arena, ao redor de várias pessoas. O procônsul estava lá, ou seja, a autoridade romana, o entre aspas, o dono daquele pedaço de mundo ali em Esmirna, o procônsul de Roma estava ali. E o que aconteceu? Ele foi martirizado, Policarpo foi martirizado. E a história, ela tem alguns detalhes que eu não vou nem arriscar contar, eu vou ler. Eu vou ler para que não perca os detalhes fundamentais aqui. Tentaram intimidar Policarpo com as feras, com os leões. E ele ficou tranquilo. Eu acho que ele lembrou ali do Daniel, né, e falou assim, essa história eu já conheço. Fica tranquilo aí que o negócio não vai ter problema não, Deus está do nosso lado. Forçaram ele a blasfemar contra Jesus. E olha o que esse cara respondeu. Quando alguém chegou para ele e falou assim, nega Cristo, porque você, como cidadão de Esmirna, você tem que adorar o imperador, você tem que se dobrar à autoridade romana, você tem que prestar culto ao imperador romano e não a qualquer outra pessoa. Abandona Jesus, blasfema contra ele que você vai viver. E ele disse o seguinte, 86 anos tenho servido e ele nunca me fez mal. Como posso agora blasfemar meu rei que me salvou? Está escrito na história isso, irmãos. Aí, conforme a gravura aqui, porque isso é uma gravura, né? A gravura mostra aqui fogo. Eles disseram assim, então nós vamos colocar fogo. Você tem a última chance. E aí, sabe o que ele respondeu? Ameaça-me com fogo que queima por um momento e logo se extingue, pois nada sabes do julgamento que virá e do fogo da punição eterna reservada para os perversos. Fazes o que desejas. Traduzindo, olha, você está dizendo que vai me queimar? Eu sei, pode queimar. É que você não sabe do fogo eterno. Você não sabe. E realmente eles não sabiam. Não tinham ideia, né, daquilo que Jesus disse nos evangelhos acerca do inferno. Assim, ó, você está me ameaçando com fogo, mas você não tem nem noção, irmão. Nem noção, meu amigo, do fogo do inferno. Eu prefiro morrer queimado aqui, porque eu vou sofrer só por uns instantes. E logo eu vou estar na glória com Deus. É melhor sofrer uns instantes do que ir para o fogo do inferno. Faz o que você quiser. Diz a história que enquanto ele queimava, ele orava e agradecia a Deus o privilégio de morrer como mártir. Eu olho para isso aqui, eu tenho vergonha do que eu sou. Eu tenho uma inveja santa de um cara desse. E eu não sei se eu vou ser macho para um dia, se acontecer um negócio desse comigo, eu fazer e falar a mesma coisa que esse homem falou. Não sei. Eu espero em nome de Jesus que a minha fé naquela hora seja dominada pelo Espírito Santo de uma forma tremenda, que eu consiga ser pelo menos 10% do que esse cara foi, ou daquilo que a história diz que ele foi. Quero começar a concluir essa palavra para o seu coração. Jesus, ele deixou claro para a gente algumas coisas, que às vezes a gente insiste em não compreender, mas está escrito. Porque talvez a gente olha para uma situação dessa como Policarpo, e a gente fala assim, mas não é justo. Não é justo. Por que Deus deixou acontecer um negócio desse? Por que Jesus não impediu esse negócio? Não se esqueça, logo depois que Jesus subiu aos céus, não demorou muito para o primeiro cristão ser apedrejado até a morte, que foi o caso de Estevão. Não demorou muito.
E é engraçado que talvez já naquele momento, a igreja poderia murchar. Não poderia? Olha, os caras estão falando sério. Pegaram o Estevão e arrebentaram ele de pedrada. A gente não tem nem noção, irmão, do que é ver alguém morrendo apedrejado. Não tem nem ideia. Nem passa no fundo da nossa alma o que seria tamanha atrocidade. Aquelas pessoas viram isso com os próprios olhos. E aquela igreja, que poderia murchar naquele momento, debaixo da autoridade e da perversidade daquelas pessoas, aquela igreja se difundiu, cresceu. E você vai falar, você vai pensar comigo que, não, mas depois que fizeram isso com as igrejas da Ásia Menor ali, com as igrejas da província da Ásia, o evangelho deu uma murchada, deu nada. Alguém disse que parece, ou parecia, que o sangue dos mártires pulverizava a terra, e aquela terra que era pulverizada pelo sangue dos mártires, ela frutificava o evangelho. Irmãos, Jesus nunca disse para nós que seria diferente disso. 2 textos, João 15, 20. Lembrai-vos das palavras que vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Mateus 5, 10 a 12. Felizes, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês, aonde? Nos céus. Parece que esse verso 10 e 12 aqui, de Mateus 5, foi escrito para Esmirna. Parece que foi uma cartinha antecipada de Deus para eles, falando assim, ó, vocês são felizes, vocês são ricos, eles me perseguiram, vão perseguir vocês, bem-aventurados serão vocês, porque tudo que está escrito aqui aconteceu com eles, quando o quê? Insultarem, perseguirem, levantarem calúnia contra vocês. É exatamente isso que aquela igreja vivenciou naqueles dias, irmãos. Insultos, perseguições, calúnias. E Jesus fala para eles assim, ó, alegrem-se, porque a recompensa de vocês é grande, mas é no céu, irmão. Não é aqui na terra, não. É no céu. E às vezes a gente pensa assim, mas que bom, né, pastor? Que bom que esse negócio era só com o pessoal lá do 1º século, do 2º século, e depois, veio Constantino em Roma, e deu um édito lá, resolveu o negócio, e os cristãos não foram mais perseguidos, e tudo ficou bom, tudo melhorou para nós. E a gente pensa aqui no Ocidente, desse lado do planeta, a gente pensa assim, que bom, acabaram-se as perseguições, nós não temos, o cristianismo não tem mais nenhum tipo de dificuldade, hoje nós vivemos num país livre, somos aceitos, ninguém mais é morto em praça pública porque é cristão. Isso é porque você tem a graça, mas não é o que está acontecendo na humanidade, no nosso planeta nos dias de hoje. Queria até dizer para você que não era assim, mas a verdade, todos esses países aí que estão em amarelo ou em vermelho, existe perseguição contra os cristãos. Todos. Os amarelos existe uma perseguição e os vermelhos, a coisa é bruta. A coisa é difícil. Quem está liderando esse ranking hoje é o Afeganistão. Ser cristão no Afeganistão, hoje, você tem 2 caminhos. Vai embora ou muda para o islamismo, senão você vai morrer. Não tem outra opção. Ser cristão na Coreia do Norte, já falei isso para você semana passada. Segundo no ranking dos países que mais nós cristãos temos problemas, onde a perseguição é maior. Eu fiquei até impressionado que aqui na América do Sul, na Colômbia,
nós temos problema de perseguição religiosa e que no México nós também temos perseguição religiosa no lado de cá do mundo. Irmãos, as coisas não são lindas e maravilhosas como às vezes a gente pensa que é. E a gente pensa que está longe, longe. 2015, eu não trouxe as cenas aqui para não chocar você. Eu não trouxe. Mas em 2015, 17, se eu não me engano, 17 cristãos do Egito foram decapitados. E foi filmado. Eu não sei se você viu isso. Eu vi. E eles morreram. E o Estado Islâmico mostrou, filmou e passou para todo mundo para dizer assim, ó, é isso que vai acontecer com vocês. Cristãos, só por serem cristãos, por nada mais, irmãos. Aí você fala, mas 2015, irmãos, 2015. Você ouviu na televisão não faz tanto tempo que a China está fechando as igrejas. Algumas poucas igrejas que estão abertas ali, a China está fechando. Ela não está permitindo mais nenhum tipo de religião entrar ali, a não ser as religiões chamadas estatais, que o governo tem poder em cima delas. Não é nada diferente da época em que Esmirna vivia. A China está vivendo isso. A Índia, não faz tanto tempo atrás, eu mostrei para os irmãos aqui alguns templos sendo queimados na Índia, só porque eram cristãos. E lá o negócio tem que ser hindu. Dados de hoje no mundo, por ano, 13 pessoas morrem por serem cristãos. 13 pessoas. 12 templos são atacados no mundo só porque são templos cristãos. 12 pessoas. 12 pessoas. Todos esses dados são por dia, tá? Por dia. 12 cristãos são presos. 5 cristãos são sequestrados. Diariamente no mundo, hoje, nos dias de hoje. Jesus, Ele está desafiando a igreja. Eu não sei o que vai ser do Brasil ainda. A gente não sabe. A gente nem sabe o que vai ser daqui a 2 anos. As coisas mudam de uma maneira tão rápida hoje, que a gente não tem ideia do que vai acontecer. Você não sabe se você ainda vai terminar a sua vida com liberdade religiosa. O mundo está se movendo, irmãos. O mundo está se movendo de uma forma estranha. E hoje tudo é meio complicado. Hoje é, amanhã não é. Hoje dá, amanhã não dá. A gente não sabe. Eu espero em nome de Jesus que a gente aqui, nós não venhamos a enxergar isso. Enxergar um tempo difícil de perseguição, complicado de viver só por sermos cristãos. Mas eu só vim aqui hoje trazer essa ideia para você, mostrar para você que existia uma igreja que mesmo no meio da tempestade, ela continuou fiel com Deus. E ela teve promessa do Senhor. Eu quero, em nome de Jesus, dizer para você hoje, Quinta Igreja Batista, frequentadores dessa igreja, visitantes queridos que estão comigo aqui hoje, Jesus está desafiando a gente a irmos além na nossa fidelidade. O quanto você é fiel a Deus. O quanto você é fiel. Você é fiel? Alguns de nós talvez já ia travar aí. Você é fiel naquilo que Deus espera de você, naquilo que Deus pediu para você. Você está sendo fiel? A Bíblia chama uma igreja de Esmirna a continuar na fidelidade, e ela era uma igreja muito fiel. Agora hoje, Deus está usando esse enredo todo para colocar a gente aqui contra a parede e dizer, e daí? E daí, com você? Você está sendo fiel? Você está sendo fiel no pouco? Porque a Bíblia fala desse negócio, daqui a pouco eu vou colocar aqui para você o texto. Você está sendo fiel no pouco que Cristo pede para você ser fiel, no pouco? Ou você está vivendo a vida como se estivesse aí num parquinho de diversão, totalmente alheio a tudo e a todos, pensando que está tudo tranquilo na sua vida? Você tem sido fiel ao seu Deus.
aquilo que Ele pede de você. Fidelidade proporciona honra. Fidelidade proporciona honra. Eu digo isso, não é da minha cabeça, porque a Bíblia traz 2 textos para mim que eu posso dizer para você: Deus honra os fiéis. Além daquilo que a gente enxerga aqui no enredo da carta de Esmirna. A Bíblia diz: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Lucas 16:10. Agora, esse outro texto aqui, ó, eu só destaquei, eu só quero pegar o de cima ali, para dizer para você que Deus espera da gente, pelo menos que a gente seja fiel no pouco. E no pouco, se você for fiel no pouco, você já tem algo diante de Deus. E eu volto a dizer, eu não estou falando da questão financeira. Estou falando de fidelidade com Deus no mais alto grau da palavra, em todas as ramificações que você possa imaginar que exijam fidelidade do servo de Deus. Aí a palavra do Senhor em Mateus 25 vai dizer: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, vou te colocar sobre o muito. E aí ele diz: venha, participe da alegria do seu Senhor. Eu não enxergo outra coisa aqui a não ser Deus honra os fiéis. Assim como o enredo da carta de Esmirna vai mostrar para mim, olha, seja fiel até a morte, porque você vai ser honrado. Vou te dar a coroa da vida. Assim eu enxergo esses 2 textos, que Deus espera da gente fidelidade. E olha que coisa interessante, as 2 frases aqui: você foi fiel no pouco, servo bom e fiel. E eu fiquei pensando, Deus vai me chamar de fiel se eu for fiel no pouco. Deus vai me honrar, Deus vai dizer: venha, entra no gozo do seu Senhor, porque eu fui fiel no pouco. E a Bíblia vai dizer que eu vou te colocar sobre o muito. Como que é a sua fidelidade? Hoje eu vim aqui só para colocar diante de você a necessidade de você ser fiel ao Senhor. Eu não sei o que o Espírito Santo vai colocar na sua alma, como pano de fundo de tudo que você ouviu. Mas eu tenho certeza no meu coração de que Ele vai chegar para você e vai dizer: eu estou aguardando que você seja fiel, nem que for no pouco, meu irmão. Seja fiel. Nós vamos cantar uma canção. Enquanto nós cantamos essa canção, quero fazer um convite para você, querido. Queria pedir para você, enquanto a gente canta a canção, que aliás, a canção que nós vamos cantar vai dizer que eu sou feliz com Jesus. Não importa a condição que eu esteja, não importa a situação de vida que eu esteja, eu sou feliz com Jesus. Eu queria, em nome de Jesus, convidar você para fazer aqui uma renovação de aliança de fidelidade com Deus. Talvez lá no fundo da sua alma você falou assim: eu não tenho sido fiel do jeito que Deus espera. Eu preciso renovar esse negócio. Preciso chegar na presença de Deus mais uma vez e falar assim: Senhor, perdão, porque eu dei uma balançada, mas eu quero refazer meus caminhos. Você lembra da igreja de Éfeso? Arrependa-te de onde caíste e volta à prática do primeiro amor. Você lembra disso? Então, meu irmão, quem sabe hoje não é o dia de você chegar diante de Deus e falar assim: Deus, vim aqui hoje para dizer para o Senhor que eu tenho consciência de que a minha fidelidade está aquém e eu quero força. Essa é a palavra-chave. Eu quero força, Senhor. Força que vem do Teu Espírito, porque eu não consigo fazer. O Senhor já viu que eu não consigo fazer. O Senhor precisa me ajudar. Quer pedir ajuda para o Espírito Santo do Senhor? Venha para frente enquanto a gente canta essa canção. Vamos ficar em pé para facilitar. Eu queria, em nome de Jesus, que muitas pessoas viessem aqui para renovar sua aliança de fidelidade com Deus.